Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Mais um dia na presença do Senhor, sexta-feira, uma sexta-feira abençoada por Deus, chegando no final de semana, mais uma live, onde nós vamos aprender aí com o Senhor. Vai chegando, nossos irmãos estão chegando aí, aqueles que puderem, vai dando um amém. Olha, eu estou aqui, pastor, amém. Em nome de Jesus, e as suas dúvidas também, eu gostaria que você colocasse suas dúvidas, perguntas, que às vezes você fica, vamos dizer assim, bem perdido às vezes, ou então fica meditando, fica pensando. Isso é muito bom, meditar, mas tire as suas dúvidas, estamos aqui para esclarecer, não só sobre esse assunto, se você tiver um outro assunto também, que você quiser comentar, quiser perguntar, nós estaremos aqui para responder, amém? Responderemos todas as suas perguntas, mesmo não estando online, estando aí ao vivo, nós estaremos respondendo após, não tem problema, mas a tua resposta vai chegar. Não deixe passar em branco, amém? Estamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, move, Papai, o teu sobrenatural e a tua glória. Alcança cada um, Senhor, que está nas suas casas, nos seus lares, Papai, trazendo discernimento da Tua Palavra, trazendo sobre nós, Papai, a esperança, a fé do Teu Espírito, Senhor, trazendo sobre nós, Papai, cada dia mais a clareza da Tua Palavra, a luz da Sua Palavra, para a glória do nome do Senhor, porque Ele é fiel e a Sua fidelidade dura para sempre. Amém? O conhecimento não ocupa espaço, Sabedoria também acrescenta bênção. Então vamos lá, aprender sempre é bom, Tem alguém já chegando, o Felipe está aqui. Boa noite, Felipe? A paz. A paz do Senhor a todos, amém? Fogo. Amém. O pessoal vai chegando, está chegando aí devagarzinho, começando. Francisco já está, 4 pessoas. Que Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. Abençoe aí teus filhos, saudades, Logo eu creio que vai passar essa pandemia aí e vai estar tudo certo em nome de Jesus, amém? Vocês vão ter que abaixar o volume um pouco aí, para não dar microfonia, Para a glória do Senhor. Que Deus venha abençoar em nome de Jesus a cada um que está chegando aí, vai deixando suas dúvidas, vai tirando suas dúvidas, Para que Deus venha iluminar o teu caminho, clarear os teus pés, para que não pise em coisas erradas, Hoje temos muitas pessoas falando, muitas pessoas aí querendo ensinar, Às vezes coisas que não convêm, passando fábulas, Fábulas aprendemos que já são histórias curtas, São histórias curtas, versículos, às vezes falam um versículo, puxa outro versículo. São versículos curtos que não limitam a história nem no tempo que foi falada e nem por que foi falada e ocasião, Porque tudo isso temos que estar estudando e vendo para a glória do Senhor, amém? Nós paramos no livro de Gênesis capítulo 4. Nós estamos começando aí no livro de Gênesis, capítulo 4, verso 8 já. Nós aprendemos aí que Deus ele quer uma coisa de nós chamada obediência. Obediência. Obediência é o princípio de todas as bênçãos. Amém? Olha, você que está em uma igreja, você participa de uma igreja, você tem um pastor, honre seu pastor. Amém? Honre a sua igreja. Seja obediente à voz do seu pastor, porque ele quisera por você. Amém? Se você seja da minha igreja, ou seja da igreja que for, respeite a autoridade que foi constituída acima de você. Fale com ele, tire a dúvida com ele, procure a oração, procure estar ajudando o seu pastor em obediência. Não tem como você obedecer a Deus e desobedecer o seu pastor. Estou certo ou estou errado? Certo. Porque a figura de Deus dentro da igreja é o pastor. E quando você desobedece seu pastor, automaticamente você está desobedecendo a Deus, porque o pastor
foi uma autoridade constituída por ele dentro da igreja. Amém? E quem vai dar conta dos erros vai ser ele. Por isso é muito importante um pastor atentar do que faz e tudo o que faz para a glória do Senhor. Amém? E tome cuidado, porque tem um monte de pastor. Você já viu pastor ter ovelha? Não. Já não. Pastor que não tem ovelha? Não, pastor. Como que pode ser um pastor sem ovelha? Amém? Eu entendo assim. Para ser pastor tem que ter ovelhas. Se foi constituído como pastor, tem que ter ovelhas. Tem que cuidar de ovelhas. O pastor tem que cheirar ovelhas. Tem que estar junto com as ovelhas. Amém? Deus está já falando, já ensinando, já instruindo a nós. Amém? E pastor, para mim, tem que ter ovelha. Esses pastores que não têm ovelha, fiquem com a orelha em pé. Amém? Está cheio de pastores por aí, um monte de pastor. Tentando doutrinar, tentando falar, ovelhas de outro pasto. Então fique atento com isso. Amém? Amém. Pastor, ele tem que ter ovelha. Amém? Pastor tem que ter ovelha. Se você me falar o contrário, me explique então. Concorda? Uhum. Amém? Então vamos lá, para a glória do Senhor. Vamos estar lendo aí Gênesis 4, versículo 8. Gênesis 4, versículo 8. Amém. O primeiro homicídio. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E diz o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: o que fizestes? Olha aqui que coisa. Olha a ousadia que Caim teve. Olha, porque é o seguinte: quem que guarda nós? Quem que nos guarda? Quem que guarda Caim? Quem que guarda Abel? Quem estava guardando Adão e Eva? É Deus. É Deus que nos guarda, é Deus que nos livra. E ele diz para Deus: por acaso sou eu guardador? Dizendo assim: olha, o Senhor sabe, o Senhor está sabendo o que aconteceu, tá? O Senhor sabe, o Senhor que é o guardador, eu não sou. Então, que desafio para Deus. Que coisa. E tanta gente faz isso, né? Tanta gente diz para Deus: olha, Deus não sabe? Deus não está vendo? Deus vê todas as coisas. Só que muitas vezes Ele quer ouvir da nossa palavra e da nossa voz, porque Ele já sabe o que está acontecendo. Deus é uma sabedoria tremenda. Ele pergunta, mas Ele já sabe a tua resposta. Ele já sabe a maneira que você vai responder. Por isso temos que tomar cuidado como falamos com Deus. Temos que tomar cuidado como tratamos com Deus. Porque Deus, Ele já sabe. Sempre nós temos duas respostas para dar para Deus. Ou uma boa, ou uma ruim. Ou você trata bem, ou você destrata a Deus. Ele acabou de destratar o Senhor. Mas mesmo assim, Deus ainda continua falando com ele. Vamos ver? Amém. E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim, desde a terra. E agora maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. Amém.
E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Amém? Prestou atenção? Prestou bem atenção no que foi lido aí? Deus, perdão, rasguei. Deus, ele olha e amaldiçoa Caim. E diz, olha que interessante, o sangue do teu irmão clama na terra, o sangue do teu irmão ainda fala na terra. O sangue ainda estava clamando, ainda estava ali fresco o sangue, né? Estava na presença do Senhor. Então Deus amaldiçoou a terra para que não desse mais o fruto para ele. E tornou-se mendigo, vamos dizer assim, na terra, vagabundo, não tinha o que fazer. Olha que maldição Deus lançou. E quantas pessoas nós encontramos na nossa vida e às vezes você olha e há de se perguntar. Nós olhamos muitas vezes para pessoas que estão pedindo esmola, pessoas muitas vezes que estão nas ruas. Como está escrito em Provérbio, não existe maldição sem causa. Como um passarinho não voa sem um ninho, não existe maldição sem causa. Então, as pessoas que estão nesse ponto a qual Caim chegou, alguma coisa eles cometeram para ter essa maldição sobre a vida deles. Pode ver. Se você pegar essas pessoas, não é querendo falar mal, a gente tem que ajudar, tem que dar a mão, tem que orar por essas pessoas, sim. Mas se você perguntar para a maioria deles, 90% deles já passaram pela igreja e conhecem a Deus. Estão nessa situação porque alguma coisa fizeram. A maioria deles já blasfemaram contra Deus, já blasfemaram contra o Espírito Santo. Então, infelizmente, muitas pessoas dessas ainda estão sob essa maldição de Caim. Quando Deus, ele próprio Deus, amaldiçoa pelos seus erros. E ele mesmo diz, não, minha maldição é maior, ele disse, a minha maldição é maior do que o perdão. E você vê, e interessante, ele não pediu. Ele não pediu perdão. Ele já se considerou culpado. Ele poderia ter falado para Deus, eu errei, me perdoa. Né? Mas não, ele mesmo disse, a minha maldade é maior do que o meu perdão. Não é o que está escrito? Então ele mesmo se considerou, toma cuidado. Muitas pessoas já se consideram condenados e amaldiçoados. Eu quero dizer para você, se você está vivo, há esperança. Ninguém é amaldiçoado e não possa alcançar a bênção do Senhor. Nós temos que pedir a Deus e buscar a nossa bênção, a nossa felicidade. E ser humilde e reconhecer nossos erros e pedir perdão ao Senhor, para recomeçarmos de novo no novo caminho. Amém? Alguma pergunta? Por enquanto não. O Francisco colocou, Caim foi o primeiro homicida e o primeiro mendigo? Exatamente. É isso mesmo, irmão Francisco. Ele foi o primeiro mendigo da terra, se tornou como um mendigo amaldiçoado. E ele mesmo disse, quem encontrar vai me matar. Né? Quem me encontrar vai me matar. E Deus colocou um sinal nele, para que ninguém matasse ele, ninguém fizesse nenhum dano para ele. E nós vamos ver a seguinte indagação eu quero deixar para vocês. Nós vamos ver agora. Preste atenção na pergunta que eu vou te fazer. Vamos lá? Pode continuar. O Senhor, porém, disse, portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado.
E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer o que achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim, a sua mulher. Peraí. Adão, Eva, Caim e Abel. 7. Concorda? Até aí estava assim. Agora presta atenção. Abel morreu. Ficou Adão e Eva. Caim, ele saiu. Foi amaldiçoado e saiu. E ele foi para a terra de Nod. E ali ele conheceu a mulher dele. Como que se explica isso? Já tinha povos na terra. Como você explica isso aí? Tem pessoas que dizem que não havia ninguém na terra que não... Agora me explica isso daí. Eu queria saber quem pode explicar esse negócio aí para mim. Se Caim sai, vai para a terra de Nod. Já viu um povo lá. E ele conheceu a sua esposa lá. Ele conheceu lá, na terra de Nod. Então já havia mais gente na terra. Alguém pode me responder isso? Por que já tinha mais gente na terra? Se você souber, vai mandando aí. Se você souber, vai mandando aí pra gente aí. Vai participando. Irmão Francisco, quem estiver aí participando, vai mandando aí pra gente aí a sua opinião. Agora. Né? Amém. Vai mandando a sua opinião, porque é interessante isso daí. Queremos saber a verdade, né? A palavra é a verdade. E tem pessoas que dizem que era Adão e Eva, que Adão e Eva, eu não sei, inventam tanta história, tantas coisas, nós estamos seguindo a Bíblia, né? Nós estamos lendo o que está na Bíblia. Na tua Bíblia está escrita a mesma coisa aí. Uhum. Amém, amado? Amém? Então vamos lá? Daqui a pouco já, o Francisco já colocou, já tinham outras tribos. Exatamente. Não eram tribos ainda, irmão Francisco. Eram outros povos. As tribos foram formadas um pouquinho mais adiante, amém? Sim. Eram outros povos que já existiam daquela criação, você lembra? Sim. Da terra e do jardim do Éden, que foi duas criações, a terra primeiro e o jardim do Éden depois. Aí o que acontece? Adão e Eva caíram. Aí tiveram os filhos. Você lembra que foi falado? Sim, está no capítulo 1, verso 27, que Deus cria o homem, macho e fêmea, foi ali, né? Exatamente, ele criou macho e fêmea, homem, macho e fêmea. Qual é a diferença hoje para nós? Qual é a nossa diferença? Qual é a diferença do nosso povo, povo evangélico, e há uma diferença que nós consideramos e falamos sempre, olha, as pessoas do mundo, já ouviu falar isso daí? As pessoas do mundo e as pessoas evangélicas, as pessoas de Deus. Nós fazemos uma diferença aí, né? As pessoas do mundo são aquelas que ainda não tiveram a hora ou o privilégio ainda, e eu creio que vão ter, de conhecer Jesus. Quando nós conhecemos Jesus, nós aceitamos Jesus, nós reconhecemos Ele como mestre e nos batizamos, queremos segui-lo, né? Aprender mais dele, seguir ele, nós se tornamos, teve um novo nascimento, como Jesus disse para Nicodemos, que nós já vimos isso, né? Nós nascemos de novo, então nós tomamos um patamar espiritual. Amém? Nós tomamos um patamar espiritual. Nós não somos as mesmas pessoas, nós somos as mesmas criaturas, nós passamos agora de seres naturais para seres espirituais. Essa é a diferença. Por isso nós temos mais contato com Deus, porque a nossa mente é um pouquinho mais aberta. Você começa a ter, que nós falamos, de sonhos, nós começamos a chegar um pouquinho mais perto de Deus. É isso que é interessante, é isso que nos traz aí as coisas mais gostosas.
Felipe já teve muitas experiências com isso, né, Felipe? Felipe é novo, mas já teve, né, Felipe? Sim. Experiências de revelação, de sonho. Sim. Não é algo assim gostoso, diferente? É, diferente. Não dá para explicar. Não dá para explicar. Explicar em palavras. Né? É muito gostoso quando você começa a entrar nessa dimensão. Sim. Aí você abre teus olhos e a tua mente e você crê que realmente Deus existe, porque quem poderia fazer isso, né? Quem poderia dar sonhos de revelação? Quem poderia dar sonhos de alertas? De às vezes que você pode ter um grande livramento e Deus te fala, entendeu? Deus te previne para você estar orando, Deus te previne contra coisas que vão acontecer, até com outras pessoas. Quando a gente é pastor, você tem um livro, então Deus vai mostrando as coisas que vai acontecendo ali no rebanho. Você entendeu? É um contato gostoso que a gente tem com Deus. É aquele equilíbrio gostoso que você tem. Aí não dá para você falar, olha, Deus não existe, né? Ou então, Deus não tem como. Não tem como você se separar mais de Deus. Porque você tem uma experiência, você teve uma experiência espiritual. Então você vê que realmente Deus é Deus. E Ele existe. Amém? Alguma pergunta? Enquanto não. Então, é gostoso a gente chegar assim no patamar com Deus, você ter uma experiência, uma revelação, ter um sonho, você entendeu? Isso que nos faz diferente. A diferença é essa. Nós estamos caminhando para chegar lá no Éden, aonde nós vamos ter total acesso a Deus. Amém? Agora em terra, aqui, em carne, nós estamos meio limitados. Você não vai conseguir ter 100% disso. Porque nossa carne é pecadora. Nossa carne é pecado. Então, por causa do pecado, nós somos limitados. Amém? Mas quanto mais você deixar o pecado, quanto mais você deixar as coisas da terra, do mundo, e se ligar nas coisas espirituais, mais nós nos aproximamos de Deus e mais experiência temos com o Senhor. Amém? Agora, olha que interessante. Ele vai encontrar outros povos, ali começa uma outra gerações, né? Ali nós vemos que ali ele começa, né, uma nova história. Que interessante. Outros povos ele encontra, outros povos ele se reúne, aí está explicado para você. Né? Que tem pessoa que pensa que Caim teve relação com Eva. Teve Sete. É engraçado que teve mais um homem, né? Mais um homem. E uma mulher só. Então, o que eu falo, é meio contraditório. Por isso, aí há essa vaga. Por isso está tudo explicadinho na Bíblia. Amém? Amém. Vamos lá? Conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. E a Enoque nasceu Irade. E Irade gerou a Meujael. E Meujael gerou a Metsael. E Metsael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zila. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome de seu irmão era Jubal. Ok, peraí, vamos lá, vamos devagarzinho. Você vê, ele conheceu, já nós falamos na aula anterior, que quando a palavra conheceu é relação, né? Ele conheceu a sua esposa, teve relação e teve filho, e esse filho se chamou Enoque. Amém? Enoque tem uma história muito bonita, nós vamos ver depois. E Enoque edificou uma cidade. Para edificar uma cidade, pela minha concepção, tem que ter mais pessoas. Aí mais uma prova que existia muito mais pessoas na Terra.
Já existiam muito mais pessoas. Ele edificou uma cidade. Isso uma geração, né? Então você vê que aí a cidade foi edificada e se chamou Enoque, né? Uma das primeiras cidades, né? Nord, que é a primeira, depois aí veio Enoque, que foi uma cidade edificada por ele, e ele teve filhos, teve uma geração aí, inclusive você vê como a tenda, aí foi uma formação, né? Da formação das tendas, formação das coisas. Então ele foi o pai das tendas, né? Ele que, vamos dizer, edificou as primeiras tendas, porque até então eu creio que viviam em cavernas, viviam em lugares assim, entendeu? E ele edificou, ele planejou, ele fez, eu creio que com pele de animais, né? Ele criou as primeiras tendas, é o pai da tenda, criação das tendas. E ele mexia com gado, olha que interessante. Acho que com a pele dos gados, ele fez as primeiras tendas. E aí foi edificando as cidades através das tendas. Né? Olha como a tenda é antiga, né? As tendas, eu creio que a primeira tenda aqui da história, como a primeira roupa, foi feita de pele de animais. Né? Interessante isso daí, o pai das tendas. Né? Olha que interessante. Se alguém perguntar para você quem fez a primeira casa, quem que foi? Jabal. Jabal. Gilbal foi o criador da tenda, da primeira casa, vamos dizer assim, Gilbal. Isso. Aí continuando. É Jabal, desculpa, que o irmão dele é Jubal. É Jabal, perdão. Isso, aí o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Olha que bonito. O primeiro levita. Como chama? Jubal, irmão Gilbal. de Primeiro levita. Ele criou primeiro os instrumentos e órgão, hein? Você viu que maravilha? O órgão que depois, mais tarde, foi aperfeiçoado para piano com Davi, né? Davi, ele transforma o órgão em piano. E ali foi feito os primeiros instrumentos. Então, olha que interessante, olha que rico isso daí. Você já sabe quem foi o primeiro criador, tá vendo, Felipe? Você é levita? Marcou aí? Sim. Viu? Primeiro criador dos instrumentos. Interessante, né? Como Deus faz as coisas. Sim, começou tudo lá. Começou tudo lá, o princípio, livro de princípio, né? Sim. Continuando. Exila também teve Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tucabaim foi Naamã. Olha lá, mais um aí. Todos metal, cobre e ferro. Ele descobriu o metal e o ferro. Ele descobriu o modo de forjar, das forjas, né? Eu creio que com as fogueiras ele colocou, ele notou que aquela pedra foi derretendo, né? Com a caloria, principalmente o cobre, que derrete uma caloria um pouco mais baixa. Ele notou que aquilo ali derretia e se tornou ali o primeiro fundidor, vamos dizer assim, da história, né? Isso. Olha que coisa maravilhosa, como Deus vai explicando todas as coisas, né? E disse Lameque e as suas mulheres, Ada e Zila, ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um mancebo por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 60 vezes 7. E tomou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete. Esse homem, ele cometeu suicídios também, né? Nas suas mãos morreu, ele mesmo disse para suas esposas que ele cometeu ali um assassinato, né? De um mancebo, de um menino e de um homem também, isso. Então foi ali, se Caim matou e teve 7 anos, ele matando mais teve 70 anos, né, de maldição sobre a vida dele.
Então, olha que interessante, ali já se começou a multiplicação sobre a morte, não havia lei até. Nós estamos vivendo essa época, é a época da criação, não havia dado lei, não existia lei em lugar nenhum, amém? Nem no Egito, em lugar nenhum existia lei ainda. Tem alguma pergunta? Por enquanto não. E continuando, e tornou Adão conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Seguiu realmente os padrões de Abel, né? Os 7. Que teve filhos, os filhos dele começaram a invocar o Senhor, começaram a glorificar o nome do Senhor, aprenderam com a sua mãe, com o seu pai, que é muito importante isso, o que havia acontecido com os seus irmãos, e ele toma uma postura de adoração ao Senhor. Né? Que coisa linda, já nesses povos novos. Amém? Continuando agora, a gente vai entrar no capítulo 5, que é a genealogia de Sete. Amém. Essa parte da genealogia, acho que é bom a gente... Bom, vamos dar uma lida rapidinho, que tem coisa interessante aí no meio da genealogia. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou a seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. E viveu Sete, 105 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete, 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou a Maalalel. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Maalalel 65 anos, e gerou a Jared. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jared, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos, e morreu. E viveu Jared 162 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared, 962 anos, e morreu. E depois Enoque, 65 anos, e gerou a Metusala. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusala, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque, 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém. Primeiro arrebatamento da história. Deus toma a este homem. Andou com Deus. 2 vezes foi falado. Andou Enoque com Deus. Depois andou Enoque com Deus. Eu creio que a fidelidade de Enoque, ela transcendeu. Porque, se você analisar, Adão e Eva estavam no paraíso.
E ele aprendeu todas as histórias que foram passado para ele, pelos seus pais, desde lá de trás de Adão. E ele fez uma opção na vida dele, de caminhar juntamente com o Senhor, andar juntamente com Deus. E ele caminhou com o Senhor, ele andou com o Senhor e buscou a face de Deus. Até um ponto que a palavra não diz isso, mas eu tenho por mim, que Deus olhou tanto para ele, que amou tanto ele, que pegou ele novamente e levou para o paraíso. Amém? Levou ele novamente para o paraíso, onde está lá até hoje. Enoque ainda está lá em cima. Juntamente depois com Elias. Elias também foi tomado e levado, apesar que nós vamos ver mais para frente que tem pessoas que contradizem, mas sem fundamento algum, né? Foi tomado, foi levado para lá também. E depois existe lá em cima, hoje, vamos dizer, 4 varões, né? Moisés, ele morreu, andou com Deus. E Deus mandou o anjo vir pegar o corpo dele. Eu creio que ele está lá em cima também, no paraíso, juntamente com Jesus, né? Então estão lá em cima, em corpo, em matéria, né? Esses 4. Amém? Moisés, mais para frente nós vamos ver isso, Moisés não vai voltar porque ele passou pela morte, Jesus passou pela morte, e Enoque e Elias vão ter que retornar e passar pela morte. Nós vamos ver isso mais adiante. Então ele foi levado para lá e andou, nunca mais, ninguém mais viu ele. Deus foi e o tomou. Amém? Que coisa maravilhosa. Amém? Sim. Francisco perguntou, pastor, por que ele só viveu 90 anos? Mas eu acho que, Francisco, que é dividido em 2 cada parte, né? 90 anos até gerar o primeiro filho, aí depois, aqui nem fala aqui, ó, depois, ele viveu anos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhos. E aí depois fala o quanto que ele viveu totalmente. Geralmente se fala até a primeira geração, até o primeiro filho, né? Viveu, por exemplo, 100 anos até gerou o primeiro filho. Viveu 130 anos, gerou o primeiro filho, e depois ele morreu com tal idade. Amém? Se morria antes, era bem prolongado. Aliás, o homem ele foi feito para viver eternamente, né, irmão Francisco? Ele foi feito, e ele morreu por causa do pecado. E hoje nós morremos por causa dessa transgressão, né, do pecado. E você vê que eles morriam bem velhos, né, 900 anos, 930 anos, Adão, né, 900, 800 anos. O homem que viveu mais da terra, logo nós vamos ver Matusalém, né? Que ele viveu mais, foi o homem que viveu mais na terra, mais anos. E que interessante, ali se viveu, mas o homem foi feito para viver eternamente, concorda? E através de Jesus é que nós ganhamos isso. Através do Senhor Jesus, que Deus nos deu a vida eterna. Amém? Nós vamos viver essa vida eterna com o Senhor. Ok? Primeiro passo que a pessoa morre, ela caminhando com Deus, ela vai em espírito, em alma, vai para o Senhor, né? Fica ali com o Senhor, e depois, mais tarde, no arrebatamento, o corpo vai também. Amém? Como foi com Moisés. Primeiro ele foi espiritualmente a alma dele, depois veio buscar o corpo. Amém? Então, eu creio que deu para entender que a primeira fase que coloca 80, 90 anos, 130 anos, 103 anos, é que teve o primeiro filho para prosseguir a geração. Amém? Se contava assim, que nem eu tive o primeiro filho, vivi com 32 anos, eu tive o primeiro filho, aí vai morrer, entendeu? A primeira geração, primeiro filho, depois aí vai. Amém? Amém. Continuando agora no verso 25. Uma coisa interessante que também, deixa eu falar para os irmãos, quando um judeu, um hebreu, antigamente, que nem Moisés,
que nem nós vemos ali, todos os hebreus, eles andavam com um cajado geralmente. Às vezes nem por ser pastor, eles andavam com cajados, líderes andavam. Por quê? Porque no cajado, é interessante saber isso, no cajado, na madeira, vinha escrito as gerações. Sabia disso? Geralmente o cajado passava de pai para filho, esse cajado. E o cajado continuava sendo escrito por geração e geração. Então, quando você pegava um cajado, você olhava, estava escrito as gerações. Quem foi o pai? Hoje nós não sabemos, né? Hoje, por exemplo, nós sabemos até quem foi o nosso avô. Mas o bisavô, geralmente, a gente nem lembra. Tataravô, nem, né? E antigamente, não, eles preservavam muitas gerações. Muitas gerações. Então, o que acontece? No cajado vinha marcado as gerações. Interessante isso, né? E era até legal se a gente pudesse fazer isso hoje em dia, né? Seria interessante. Porque você saberia de onde que você veio. Qual a tua árvore? Você fala é árvore Genealógica. Genealógica, você sabe. Então o cajado ele já era ali tudo marcado. Amém? E por isso que se tem esse resumo, se tem tudo, porque nos cajados hebreus vinha marcado as histórias do povo. Amém? Amém. E viveu Metsala 187 anos e gerou a Lameque. E viveu Metsala, depois que gerou a Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metsala 969 anos e morreu. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho e chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Amém. Olha que coisa linda. Foi vindo de gerações em gerações em gerações. Mas a maldade continuou. Infelizmente. O pecado predominava. As pessoas não queriam mais um contato com Deus. Nós vemos aí, se você for analisar, Enoque teve um contato muito grande com Deus, foi levado para o Senhor e o tempo passou, foi passando. Se você for por as gerações, aí passou muito tempo. Você vê que Noé, quando ele foi ter os filhos dele, ele já estava com 500 anos. 500 anos, já pensou que é isso? 500 anos ele teve os primeiros filhos, né? Que teve 100, primeiros filhos com essa idade. Então você presume que passou muitos anos e o povo se distanciando cada vez de Deus. É isso que acontece geralmente, né? Apesar de Deus dar sinal, que nem deu com Enoque, e Deus fazendo a obra, Deus trabalhando, e o povo deixando de Deus caindo em pecado, e a maldição ainda estava sobre a terra, né? E até proclamaram, quando Noé nasceu, foi uma revelação, uma profecia, de Noé vai vir para quebrar esse elo, quebrar essa maldição. E Noé, ele tem seus filhos, aí começa a história, né? Uma história muito bonita que nós vamos estar vendo, né? Tem mais alguma pergunta? Por enquanto não. Não? Se houver alguma pergunta, porque nós vamos estar fechando essa parte aí, amém? Fechando essa parte e entrando na parte de Noé, da criação, né? Aí são 3 tempos que nós vamos ver. 3 tempos que nós vamos apreciar. Na vida de Noé, 3 tempos, né? O tempo da construção, o tempo de estar na arca
e o tempo da saída da arca. Se divide em 3 tempos a vida de Noé. A construção, o estar na arca e o depois da arca. Amém? É uma história muito rica e nós vamos estar vendo isso provavelmente nas próximas aulas. Que hora que é? Faltam 10 minutos. 10 minutos ainda dá para começar, né? Vamos estar começando então essa etapa agora de Noé. Amém? Vamos lá? E se você estiver gostando das aulas, aí vai dando um amém, tá? Fala legal, pastor, tá? Vai incentivando. Vamos estar participando, gente. Amém? Você que está assistindo aí, vamos estar participando. Vamos estar junto aí, tirando as dúvidas, amém? Crescendo espiritualmente. Em nome de Jesus, estamos começando ali rapidinho no começo, né? Para aprender desde o princípio e ver as histórias. Aí é muita história, é muito gostoso nós estarmos juntos. Amém? São 2 aulas por semana, de 1 hora cada uma, na segunda e na sexta, para darmos um prosseguimento legal. Amém? Já estamos aí, já vimos a criação, né? A criação, já vimos o primeiro homicídio, já vimos as gerações, já vimos Enoque sendo transladado, e agora vamos entrar nessa história maravilhosa que é a hora que Deus chama Moisés para fazer uma grande mudança na terra. Uma grande mudança. Foi aí que começou toda a história de uma grande mudança em toda a terra. Deus, ele mudou a terra toda. Amém? Então agora o capítulo 6. Capítulo 6, irmãos, verso 1. Amém? Vamos Isso, lá. a corrupção geral do gênero humano. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então diz o Senhor: não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Aí está. Naquela época, nós vamos ver um pouquinho mais adiante, porque naquele tempo, vamos dizer que havia os anjos, ainda podiam se encarnar. Os filhos de Deus, esses filhos de Deus falado aí, eram anjos decaídos. Anjos decaídos. E eles, vamos dizer, se fizeram carne e, por causa de serem os seres espirituais um pouco mais avantajados, o que aconteceu? Eles adentraram, já falamos, adentrar, conhecer, relação, e tiveram filhos. E esses filhos se tornaram gigantes, homens muito grandes, homens fortes, ok? Robustos. Então, seriam os anjos decaídos, tendo filho com as pessoas da terra, gerando homens grandes, que seria, vamos dizer, vikings, né? Vikings. Até pouco tempo atrás se achou um crânio enorme, sabia disso, Felipe? Em escavações, crânio enorme. E as pessoas cresciam, eram gigantes, né? Nós vemos uma descendência disso lá mais para frente em Golias, né? Golias, que tinha mais de 3 metros, era um homem grande, né? Então, veio dessa semente, nós vamos estar analisando isso depois também. Então, ali Deus cortou. Já não poderia viver 900 anos, 1000 anos, não poderia viver até, né, uma geração mais prolongada. Então, Deus encurtou os anos do homem na terra por causa da sua maldade, da sua corrupção. Amém? Corrupção. O que é corrupção? Para você, Felipe.
Corrupção. Quando começa a destoar do que seria o certo, né? Eu não sei como que se a corrupção se referiria dentro da palavra aqui nesse contexto. Vamos ver no Google o que significa corrupção. Vamos aprender juntos, né? Vamos ver no Google. Você tem o Google aí, coloca aí também. Vamos ver o que quer dizer corrupção. Para nós entendermos todas as palavras que estão aí na Bíblia, é até interessante saber, porque hoje na Terra há muitos corruptos. E nós não sabíamos, né? Modificação, adulteração das características originais de algo. Amém. Ser corrupto, o que é? Você mudar de linha, né? Por exemplo, ou seja, se vender, vamos dizer, por algo, então cai, né? Por exemplo, um político, vamos colocar para você entender, um político, ele é bom, ele quer fazer as coisas certas, só que o que acontece? Às vezes, por causa do dinheiro, ele é obrigado a sair daquele caminho e fazer outras coisas, ok? Então, a corrupção é isso, ser corrupto é você sair da linha que você está e começar a ir para outras linhas a favor de alguma coisa. Então, ser corrupto é isso. Amém? Amém. Gigantes. Assim. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Amém? Olha que interessante. Todas as pessoas, a maioria da terra havia se corrompido, e Deus, ele se arrependeu. Se arrependeu de ter criado todas as coisas, está aí escrito, e não podemos contestar. Amém? Deus não se arrepende. Deus não se arrepende de nada, né? Da palavra do Senhor. Mas como Deus pode se arrepender? Né? Está escrito, pesou no seu coração. Pesou no seu coração. Ele se entristeceu, vamos dizer assim. Ele se entristeceu. E pensou em acabar com tudo, vamos dizer assim. Ele poderia fazer. E ele quase fez isso outra vez, quando Jesus foi crucificado. Por pouco. Aquele momento que a terra escureceu, que começou relâmpago, que começou terremotos, naquele momento, a palavra do Senhor diz em Salmo, que Deus se assentou num querubim e deu a volta sobre a terra. Sabia disso? Deus se assenta num querubim e dá a volta na terra. E naquele momento ele ia destruir a terra, simplesmente, se não fosse uma palavra. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Deus se abrandou. Nesse momento, a qual Deus, ele pesou no coração dele a tristeza, ele olha para a terra e vê uma pessoa que adorava ele, que buscava dele. O resto estava corrompido. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Como que anda hoje? Como que anda a terra hoje? As pessoas estão corrompidas. Deixaram de seguir aquele caminho.
Sim ou não? Quantas pessoas hoje estão indo por tantos caminhos, se rendendo a dinheiro, prazeres, a luxúrias e deixando os caminhos do Senhor? Em meio a toda essa pandemia, muitas pessoas dizem que vai mudar, vai mudar, vai mudar. Eu não creio que vai mudar. Não creio. Porque nós vamos ver ali que quando Noé estava fazendo ali a arca, estava todo mundo rindo e todo mundo gozando dele. E assim, ultimamente, nós podemos ver isso. As pessoas se lembram de Deus, mas ao mesmo tempo que se lembra de Deus, continua na sua rotina. Continua no seu trabalho, continua da mesma história, do mesmo jeito que está. Quem está bebendo, continua bebendo. Quem está roubando, continua roubando. Estou certo ou está errado? Aquele momento de reflexão, porque está vendo tantas mortes, está vendo tanta coisa, mas a sua carne já está contaminada. A sua carne já foi corrompida. E muitas vezes, uma vez corrompida, é muito difícil de se voltar. De se voltar para o caminho do Senhor. Muitas pessoas pensam até em voltar para o Senhor, mas e aí? Eu vou perder meu emprego? Porque teu emprego tem corrupção. E aí? Eu vou perder minha casa? Eu vou perder alguma coisa? Se eu largar esse caminho de corrupção, se esse caminho que eu entrei, eu vou perder alguma coisa? E muitos preferem ficar com os bens materiais, ficar com as coisas e ficar com a corrupção do que largar a Deus. Foi exatamente o que Jesus disse para aquele rapaz, não foi? Vende tudo que você tem. Alguma coisa Jesus sabia. Alguma coisa sabia que estava ligada àquele dinheiro, porque o coração dele estava corrompido. O coração dele, apesar dele seguir os mandamentos de Deus, o coração dele estava corrompido. E quantas pessoas estão na igreja hoje que conhecem a Deus, estão seguindo a Deus, mas estão corrompidos dentro da igreja? Dentro da própria igreja estão corrompidos. Estão frequentando os cultos, quando estavam presenciais, estão dentro da igreja, mas continuam com a mesma história e com a mesma vida. Não querem deixar o caminho da corrupção. E quando se aperta, não adianta. Por isso, tantas pessoas não ficam na igreja. Passam pelas igrejas, mas não permanecem na igreja. Por quê? Porque quando começa a apertar o calo, que Deus começa a apertar o calo, a pessoa prefere sair da igreja, sair do caminho de Deus, do que deixar onde está. Deixar o seu caminho, deixar a corrupção de lado. Às vezes está tão atolado e tão afundado na corrupção que não tem nem como sair mais. Por isso, hoje em dia, tantas coisas que estão acontecendo, eu creio que Deus está pondo um ponto. Tudo tem limite. Eu tinha falado isso antes da pandemia, você se lembra? Que Deus vinha falando, tudo tem um limite, tudo tem um limite. Tudo tem um limite, o pecado estava demais, o pecado está demais. Quem sabe o povo venha despertar para esse alerta. Quem sabe que o povo venha despertar e deixar essas coisas de lado para seguir o caminho do Senhor. Venha seguir verdadeiramente esse Deus vivo. Largue essas coisas de lado. Amém, amado? Largue. Vale a pena estar no caminho do Senhor. Amém? Amém. Por favor. Não está orando já? Amém. Não há mais nenhuma pergunta? Não, por enquanto não. Amém? Se houver alguma pergunta, irmãos que estiverem aí, olha, coloque. Nós vamos estar lendo, vamos estar respondendo a tua pergunta. Não precisa estar online. Se você quiser, compartilhe. Amém? Compartilhe. Eu peço a você, leve esse ensino, essa palavra para quem precisa. Aperte o botãozinho aí. Compartilhe. Ou será que é tão difícil ter uma palavra dessa, né, no teu Face? Você sabe que tem pessoas que têm vergonha. Infelizmente tem pessoas, até crentes, que têm vergonha de colocar a palavra de Deus no Face. Prefere colocar propaganda, colocar outras coisas, colocar piada,
do que colocar uma palavra no ensino no Facebook. Infelizmente existe. Porque outras pessoas vão olhar, vai estar a postagem lá. Aí o pessoal vai olhar, poxa, mas será que é crente? Entendeu, irmão? Então eu te faço um desafio. Compartilhe essa palavra. Amém? Compartilhe essa palavra. Que Deus vai te abençoar rica e poderosamente em nome de Jesus. Quem sabe tem pessoas que estão precisando ouvir essa palavra aí. E vai clicar lá no teu Face, teus amigos lá do teu Face, vai dar uma clicada. Ali Deus vai falar com eles. Então vamos compartilhar, vamos falar, vamos evangelizar. É tempo e hora. Amém, amados? Em nome de Jesus. Não tenha medo de compartilhar, não. Jesus vai te abençoar, meu amado. Amém, querido? Em nome de Jesus. Vamos estar orando. Domingo nós vamos ter a live, em nome de Jesus, 19 horas, domingo, 19 horas. E também na segunda-feira, 20 horas, continuando aí. Você marcou? É capítulo 6, verso... Nós estávamos... Vamos entrar agora na parte da anunciação do dilúvio. Amém. Início do dilúvio, amém? Vamos lá. Amém? Mais uma vez eu vou falar. Não tenha vergonha de ser crente. Compartilhe essa palavra. Amém? Senhor, em nome de Jesus. Move, papai, o teu sobrenatural e a tua glória. Em nome de Jesus, entra com a tua bênção, com a tua unção, para a glória do teu poderoso e santo nome. Abençoa, Senhor, a cada um que está vendo, papai. Abençoe, Senhor, cada discípulo. Abençoe cada discípula. Abençoe, Senhor, aqueles que estão aprendendo a tua santa palavra. Edifica, papai, a cada lar, edifica a cada vida, Senhor, em um montante muito grande. Para a glória do teu poderoso nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus o Pai, que a gloriosa e santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações de comunhão do Espírito Santo, que seja em cada vida e somente aqueles que vão morar no céu, digam Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Fique com Deus em nome de Jesus. Veremos domingo para a glória de Deus.